A vida toda te disseram a mesma coisa. Come verdura. Come mais verdura. Verdura é saúde. Verdura te protege. Verdura te cuida. E você acreditou. Como eu também acreditei durante anos. Mas hoje preciso te contar algo que me incomoda profundamente como médico. Algo que demorei tempo demais para dizer aos meus pacientes, porque vai contra tudo o que nos ensinaram. Há verduras que depois dos 60 anos não te cuidam, te prejudicam. Verduras que te apresentaram como superalimentos, que aparecem em todas as listas de alimentação saudável e que, no entanto, estão roubando o cálcio dos seus ossos, inflamando suas articulações, sobrecarregando seus rins e disparando o açúcar no sangue tão rápido quanto uma lata de refrigerante. E o mais cruel de tudo é que quanto mais disciplinado você é com sua alimentação, quanto mais conscientemente as come achando que está fazendo bem, mais dano elas acumulam. Tônia Rosária tinha 67 anos. Orgulhosa da sua cozinha, cozinhava com tomate fresco da própria horta todo dia, preparava salada com beterraba 3 vezes por semana, comia batata cozida porque era natural e sem processamento, e colocava pimentão verde em quase tudo porque diziam que era rico em vitamina C. Quando veio ao meu consultório, se queixava de algo que vinha normalizando há anos, rigidez nas articulações ao acordar, dor nos joelhos que não cedia, cálculos renais que havia tido 2 vezes em 3 anos e níveis de açúcar que o médico já classificava como pré-diabetes. Dona Rosária fazia tudo certo, seguindo as regras que tinham ensinado a ela. O problema é que essas regras não foram escritas para um corpo de 67 anos. Sou o Dr. Roberto Fontes, geriatra e cardiologista, e hoje vou te contar a verdade completa sobre as verduras depois dos 60. As 4 que estão causando dano silencioso, mesmo que você as coma convicto de que são sua melhor medicina. E as 4 que seu corpo realmente precisa para reconstruir o colágeno, proteger suas articulações e manter sua mobilidade e independência. Fica até o final, porque a verdura número 1 a evitar está em quase todas as cozinhas brasileiras, provavelmente na sua agora mesmo. E a verdura número 1 a consumir demonstrou em estudos científicos que pode reconstruir o colágeno mais rápido do que alguns suplementos de farmácia. Passei mais de 35 anos acompanhando pessoas maiores, e há uma conversa que se repete mais do que eu gostaria. Um paciente vem me ver com dor nas articulações, com ossos frágeis, com níveis de açúcar alterados. Pergunto o que come. Me descreve uma dieta que qualquer nutricionista aprovaria. Verduras frescas, produtos naturais, nada processado. E aí está o problema que ninguém enxerga. O que é bom para um corpo de 40 pode ser exatamente o contrário para um corpo de 65. A química muda, o metabolismo muda, a capacidade dos rins de filtrar muda, a sensibilidade à insulina muda, a resposta inflamatória muda. Um vegetal que aos 40 traz benefícios pode aos 65 gerar mais dano do que benefício, especialmente quando consumido diariamente com a certeza de que faz bem. Hoje não vou te dar uma lista genérica. Vou te explicar exatamente o que acontece dentro do seu corpo quando você come cada uma dessas verduras, com nomes de compostos, com mecanismos biológicos reais, com estudos científicos concretos. Porque você merece entender seu corpo, não apenas receber ordens do que deve ou não deve comer. Antes de começar, me conta nos comentários, qual é a verdura que você mais consome todo dia? E se você já notou mais rigidez nas articulações, inchaço ou cansaço depois de comer certos vegetais, escreve aqui embaixo. A resposta pode te surpreender. Deixa eu te explicar algo fundamental que poucos médicos têm tempo de explicar.
Depois dos 60 anos, seu corpo passa por 3 mudanças críticas que transformam completamente como ele reage aos alimentos. Primeiro, seus rins filtram até 40% menos eficientemente do que aos 40 anos. Compostos que você eliminava sem problema antes, agora se acumulam. Segundo, sua sensibilidade à insulina diminui de forma natural. Os picos de açúcar que seu corpo manejava bem aos 40, agora desencadeiam inflamação e dano tecidual. Terceiro, seu intestino se torna mais permeável e mais reativo. Certas proteínas e compostos vegetais que antes passavam sem problema, agora podem irritar a parede intestinal e desencadear inflamação sistêmica. Essas 3 mudanças significam uma coisa: o manual de nutrição que te deram há 30 anos não se aplica mais ao seu corpo de hoje. E as verduras mais perigosas são exatamente as que ninguém suspeita, as que têm a melhor reputação, as que aparecem em todos os artigos de saúde, as que seu médico provavelmente nunca questionou. Vamos a elas uma por uma. Antes de revelar a primeira verdura perigosa, e já adianto que vai te surpreender porque tem fama de ser extraordinariamente saudável, aperta o like agora e se inscreve no canal ativando o sininho. E me escreve, você come beterraba, tomate ou batata regularmente? A resposta que você der hoje pode mudar sua saúde amanhã. Verdura perigosa 4. A beterraba. Eu sei exatamente o que você está pensando. A beterraba? Dr. Roberto, a beterraba é um dos superalimentos mais recomendados. Aparece em tudo. Baixa a pressão, melhora a circulação. Tudo isso é verdade. Para pessoas de 30 ou 40 anos. Para você, depois dos 60, a beterraba tem uma face oculta que ninguém te mostrou e tem nome científico: oxalatos. Os oxalatos são compostos naturais presentes na beterraba em concentrações muito altas. Uma única xícara de beterraba cozida contém mais de 500 mg de oxalatos. E o que fazem dentro do seu corpo depois dos 60 é devastador em 2 frentes simultâneas. Primeira frente, seus rins. Os oxalatos se unem ao cálcio na corrente sanguínea, formando cristais de oxalato de cálcio. Esses cristais são exatamente o que compõe os cálculos renais, aquelas pedras que qualquer pessoa que já sofreu descreve como a dor mais intensa da vida. Quando você é jovem, seus rins filtram esses cristais com eficiência. Mas lembra do que te expliquei. Depois dos 60, seus rins trabalham até 40% mais devagar. O que você eliminava facilmente antes, agora se acumula, se cristaliza e forma pedras. Um estudo publicado em Urological Research demonstrou que uma alimentação rica em oxalatos aumenta a concentração urinária de oxalatos em mais de 40%, aumentando diretamente o risco de cálculos renais de forma significativa em adultos maiores. Dona Rosária, a paciente de quem te falei, havia tido 2 episódios de cálculo renal em 3 anos. Quando analisei a dieta dela, descobri que comia beterraba 3 vezes por semana, convicta de que fazia bem ao coração. Era a principal culpada. Segunda frente, seus ossos. Os oxalatos não só formam pedras, eles também se unem ao cálcio no intestino antes que ele possa ser absorvido, bloqueando literalmente a absorção desse mineral essencial para seus ossos. Isso significa que o cálcio que você ingere na alimentação ou mesmo nos suplementos pode ser neutralizado pelos oxalatos da beterraba antes de chegar aos seus ossos. O resultado direto: ossos mais frágeis, maior risco de fratura, perda acelerada de densidade óssea. Precisamente o contrário do que você precisa depois dos 60. A alternativa: se você busca os benefícios cardiovasculares dos nitratos, que é o que realmente torna a beterraba boa, troque-a por rúcula ou aipo.
Ambos são naturalmente ricos em nitratos, apoiam a saúde vascular e contêm uma fração mínima de oxalatos. Você obtém o mesmo benefício cardiovascular sem o dano renal e ósseo. A beterraba não é sua inimiga para sempre, mas na quantidade e frequência que a maioria consome depois dos 60, ela se torna uma sabotadora silenciosa dos seus ossos e rins. Trate-a como um prazer ocasional, uma vez por semana no máximo, não como um alimento cotidiano. Verdura perigosa 3. O pimentão verde. Este é o que mais me custa explicar porque a maioria das pessoas não consegue acreditar. O pimentão verde, colorido, crocante, presente em saladas, refogados, ensopados, aparentemente inocente, aparentemente cheio de vitamina C. E, no entanto, para muitos adultos maiores, o pimentão verde é uma fonte constante e invisível de inflamação. O mecanismo se chama lectinas. As lectinas são proteínas que as plantas produzem como mecanismo de defesa contra insetos e predadores. O pimentão verde contém lectinas em concentração especialmente alta, muito mais alta do que seus primos maduros, os pimentões vermelhos, amarelos e alaranjados. O que as lectinas fazem no intestino de um adulto maior? Elas se fixam na parede intestinal, interferem com a absorção de nutrientes. E em pessoas com intestino já sensibilizado, o que acontece de forma natural com a idade, podem provocar o que chamamos de permeabilidade intestinal aumentada, popularmente conhecido como intestino permeável. Quando a barreira intestinal se enfraquece, partículas que não deveriam entrar na corrente sanguínea o fazem. O sistema imune as detecta com invasores e lança uma resposta inflamatória. Uma resposta que não se apaga. Ela se torna crônica, silenciosa, constante. E essa inflamação crônica de baixo grau tem consequências que muitos adultos maiores experimentam sem jamais relacionar com o que comem. Rigidez nas articulações ao acordar que demora muito para passar. Formigamento ou dormência nos pés e dedos. Sensação de peso nas pernas. Equilíbrio instável. Névoa mental à tarde, cansaço que não melhora com o descanso. Seu Aurélio, 73 anos, vinha há 2 anos com rigidez matutina nos joelhos que o médico atribuía simplesmente à artrose da idade. Quando analisei a dieta dele em detalhe, descobri que ele colocava pimentão verde em praticamente todas as refeições. Eliminamos o pimentão verde por 3 semanas. A rigidez matutina diminuiu mais de 60%. O detalhe que agrava: os pimentões verdes são pimentões que não amadureceram. O amadurecimento reduz as lectinas de forma significativa. Um pimentão vermelho maduro tem uma fração das lectinas de um pimentão verde. E ainda por cima fornece muito mais antioxidantes e vitamina C do que sua versão verde. O cozimento reduz parcialmente as lectinas, mas não as elimina. Se seu intestino já está sensibilizado, mesmo as pequenas quantidades residuais são suficientes para manter a inflamação ativa. A alternativa: substitua o pimentão verde por pimentão vermelho ou laranja completamente maduros. Você ganha mais antioxidantes, mais vitamina C, menos lectinas e sem o risco inflamatório. Ou use abobrinha, suave para o intestino, anti-inflamatória e com excelente perfil nutricional para adultos maiores. Se depois de ler isso, você se lembra que tem rigidez nas articulações frequente, inchaço abdominal ou névoa mental, faça esse teste. Elimine o pimentão verde completamente por 21 dias. Observe como você se sente. Os resultados podem te surpreender profundamente. Antes de continuar com as 2 verduras mais perigosas, e pode me crer, a número 1 vai te impactar porque é a mais consumida em toda a mesa brasileira. Preciso te pedir algo. Se você conhece alguém acima dos 60 que come essas verduras todo dia achando que está fazendo bem, compartilhe este vídeo agora mesmo, por WhatsApp, por mensagem.
Esse gesto de 10 segundos pode proteger a saúde dessa pessoa por anos. Eu te peço do fundo do coração. Aperta o like e continuamos. Verdura perigosa 2. O tomate. Este é o mais difícil de aceitar para a maioria dos meus pacientes. O tomate. Suculento, colorido, base da culinária brasileira. Rico em licopeno, antioxidante. Tudo o que ouvimos sobre ele é positivo. E, no entanto, em pessoas maiores sensíveis, o tomate pode agir como um acelerador silencioso da inflamação nas articulações e como um perturbador dos sinais nervosos. A razão está em um composto chamado solanina. O tomate pertence à família das solanáceas, junto com os pimentões, as batatas e as berinjelas. Essa família de vegetais contém alcaloides naturais, sendo a solanina o mais relevante para a saúde dos adultos maiores. A solanina é uma toxina que a planta produz para se defender dos parasitas. Em pequenas quantidades, o corpo a maneja sem problemas, mas em pessoas maiores com articulações já inflamadas, com tendência autoimune ou com distúrbios nervosos, a solanina pode agir como um gatilho invisível que amplifica a inflamação existente. Como isso se manifesta na vida real? Rigidez matutina mais marcada e duradoura. Dor nas articulações que melhora durante o dia, mas volta a cada refeição que inclui tomate. Recuperação mais lenta depois do exercício. Em alguns casos, formigamento leve ou sensação de fraqueza muscular. Pesquisas publicadas no Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry mostraram que alcaloides como a solanina podem interferir com o sistema da acetilcolina, a rede de sinais nervosos que coordena as contrações musculares. Em adultos maiores, essa interferência pode se traduzir em movimentos menos fluidos, maior risco de queda e coordenação deteriorada. Seu Ramon, 70 anos, cozinhava com tomates frescos todo dia. Tinha dores nos joelhos e nos quadris que o ortopedista havia diagnosticado como artrose moderada. Sugeria eliminar completamente os tomates e outras solanáceas por 4 semanas. Ao final das 4 semanas, ele me disse algo que ficou gravado na minha memória. Dr. Roberto, é como se alguém tivesse baixado o fogo por dentro. A dor diminuiu de forma notável, sem nenhuma outra mudança no tratamento. Um esclarecimento importante. Nem todos os adultos maiores reagem ao tomate da mesma forma. Se você nunca notou que o tomate te causa incômodo, não precisa eliminá-lo completamente. Mas se você tem artrose, distúrbios autoimunes ou problemas de coordenação, vale a pena fazer o teste de eliminação por 30 dias e observar. A alternativa. Para obter antioxidantes potentes sem os alcaloides das solanáceas, incorpore cenoura, abóbora e folhas verdes escuras. Tem perfis antioxidantes extraordinários, sem o risco inflamatório para pessoas sensíveis. Verdura perigosa. 1. A batata inglesa. E chegamos a número 1. A mais consumida, a mais querida, a que mais dói ouvir. A batata inglesa. Quentinha, reconfortante, familiar. Presente nas mesas brasileiras desde a infância. Em purê nas festas, cozida no caldo, assada no churrasco de domingo. E depois dos 60 anos, uma das verduras mais perigosas que você pode comer de forma habitual. Não por toxinas, não por compostos inflamatórios, embora também tenha solanina como o tomate, mas por algo mais fundamental e mais danoso, sua carga glicêmica explosiva. Deixa eu ser completamente direto. Uma batata inglesa média assada eleva o açúcar no sangue tão rápido e tão alto quanto uma lata de refrigerante. Seu índice glicêmico é de 85/100, um dos mais altos de todos os alimentos. Para um adulto jovem com metabolismo ativo e boa sensibilidade à insulina, isso é administrável. Para um adulto acima dos 60,
onde a sensibilidade à insulina diminuiu de forma natural e o metabolismo desacelerou, esse pico de glicose é uma bomba de inflamação que explode 3 vezes ao dia se você come batata em cada refeição. E é assim que a maioria come. O que acontece dentro do seu corpo a cada pico de glicose provocado pela batata é o seguinte: o pâncreas produz insulina de emergência. A glicose é depositada rapidamente. A insulina cai em queda livre. E nesse processo se libera uma cascata de marcadores inflamatórios que circulam por todo o organismo, danificando vasos sanguíneos, articulações, tecido nervoso e membranas celulares. Repetido 3 vezes ao dia, 7 dias por semana, durante anos, é inflamação crônica constante. Um estudo de Harvard com mais de 100 mil adultos maiores mostrou que quem consumia batata diariamente apresentava risco significativamente elevado de desenvolver diabetes tipo 2. E em quem comia batata frita regularmente, esse risco disparava 33% a mais. Isso é especialmente grave no contexto brasileiro, onde a batata frita é um acompanhamento presente em praticamente todos os restaurantes e lanchonetes, e onde a diabetes tipo 2 já afeta mais de 16 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Seu Antônio, 72 anos, chegou ao meu consultório com pré-diabetes, dores nas articulações generalizadas e uma energia que ele descrevia como se vivesse com as pilhas no fim. Seu café da manhã habitual era pão. O almoço incluía sempre batata, o jantar também. 3 picos de glicose diários durante décadas. Trabalhamos juntos para substituir gradualmente a batata por alternativas com carga glicêmica baixa. Em 2 meses, sua hemoglobina glicada melhorou de forma notável. Sua dor nas articulações diminuiu 70%. E ele me disse algo que resume tudo. Doutor, tenho mais energia agora do que há 10 anos. As alternativas inteligentes. Substitua a batata inglesa por couve-flor. Pode ser preparada em purê, assada, gratinada, com textura muito similar, mas com uma fração mínima do impacto glicêmico. Ou por batata doce, que embora tenha certo dulçor natural, tem carga glicêmica significativamente menor do que a batata inglesa e ainda oferece beta-caroteno, potássio e fibra que protegem ativamente o músculo. Se não consegue abrir mão completamente da batata, cozinhe-a em vez de assar. Reduz ligeiramente o impacto glicêmico. Coma-a sempre acompanhada de proteína e fibra para desacelerar a absorção do açúcar. E limite-a a 1 ou 2 vezes por semana no máximo, não diariamente. As verduras aliadas. Mas este vídeo não é apenas uma lista do que você deve evitar, porque há boas notícias. Há verduras que não só não te fazem mal, são verdadeiras aliadas do seu corpo depois dos 60. Verduras que reconstroem o colágeno, protegem a cartilagem, fortalecem os ossos e mantêm sua mobilidade. E a maioria é barata, fácil de encontrar em qualquer feira ou mercado brasileiro, e provavelmente você passa na frente delas sem dar atenção. Vamos conhecê-las. Melhor verdura 4, o brócolis. O brócolis é o vegetal que as crianças empurram para a beira do prato, e para os adultos maiores é uma das medicinas mais poderosas que existe no reino vegetal. Por quê? Por 3 compostos que trabalham em sinergia perfeita. Vitamina C. Uma única xícara de brócolis picado fornece mais de 80% das necessidades diárias. E a vitamina C não é negociável para a produção de colágeno. É literalmente o material de construção sem o qual seu corpo não consegue fabricar nem reparar esse tecido essencial. Sem vitamina C suficiente, sua produção de colágeno desacelera. As articulações perdem amortecimento. A pele se afina. Os ossos ficam mais frágeis.
A cicatrização demora mais. Depois dos 60, os níveis de vitamina C diminuem naturalmente. O brócolis é uma das fontes mais eficientes e seguras para compensar essa queda. Vitamina K. Aqui está o segredo que pouquíssimas pessoas conhecem sobre os ossos. Não basta tomar cálcio. Sem vitamina K, o cálcio não consegue se fixar corretamente no tecido ósseo. E pior ainda, pode se depositar nas artérias em vez dos ossos. O brócolis é uma excelente fonte de vitamina K, o nutriente que age como a cola que ancora o cálcio exatamente onde deve estar. Sulforafano. Essa é a arma secreta do brócolis, um composto rico em enxofre que se libera quando o brócolis é mastigado ou cozido levemente. Um estudo publicado em Arthritis and Rheumatology demonstrou que o sulforafano pode bloquear ativamente as enzimas responsáveis pela destruição da cartilagem articular. Não desacelera a destruição, a bloqueia. Para qualquer pessoa acima dos 60 com tendência à artrose, isso é extraordinariamente relevante. Como preparar corretamente? No vapor, 3 a 5 minutos no máximo. Nunca cozido na água. A água destrói a vitamina C e o sulforafano. Acompanhado de algumas gotas de limão para potencializar os antioxidantes e uma colherinha de azeite para melhorar a absorção da vitamina K lipossolúvel. Melhor verdura 3. A couve. A couve teve seu momento de moda como superalimento e depois ficou em segundo plano. Erro grave. Para os adultos maiores, a couve é um dos vegetais mais completos que existem em termos de proteção do colágeno e dos ossos. E aqui no Brasil temos uma vantagem enorme. A couve-manteiga e a couve mineira são baratas, acessíveis em qualquer feira livre do país e fazem parte da nossa cultura alimentar desde sempre. Uma única xícara de couve crua fornece quase 90% das necessidades diárias de vitamina C, quase tanto quanto uma laranja inteira. E fornece algo ainda mais impressionante, mais de 600% das necessidades diárias de vitamina K. 600% em uma única xícara. Isso significa que uma pequena porção de couve por dia dá ao seu corpo todo o material que precisa para fixar o cálcio corretamente nos seus ossos, manter a densidade óssea e reduzir o risco de fratura, que é uma das maiores ameaças à independência depois dos 60. Um estudo publicado no Journal of Nutrition demonstrou que um consumo elevado de vegetais verdes de folha como a couve estava associado a uma degradação significativamente mais lenta do colágeno em adultos maiores e a uma melhor hidratação da pele e do tecido conjuntivo. Outros estudos confirmaram que vegetais ricos em vitamina K reduzem o risco de fratura de quadril em pessoas maiores, uma fratura que para muitos idosos marca o início do declínio da independência. Como consumi-la? Crua em salada com azeite e limão, levemente refogada com alho, em sopas, no feijão, como fazemos no Brasil há gerações, e com toda a razão. A chave é incorporá-la de forma regular, não ocasional. Todos os dias, se possível. Melhor verdura 2. O quiabo. Esta é a verdura que mais surpreende meus pacientes quando a menciono. O quiabo. Esse vegetal de textura babenta que muitos experimentaram uma vez e não voltaram a tocar. E é exatamente essa textura babenta que tantos rejeitam que o torna um dos vegetais mais poderosos para a saúde articular e o colágeno em adultos maiores. Essa substância gelatinosa tem nome, mucilagem, e faz duas coisas extraordinárias. Primeiro, age como um curativo protetor dentro do seu sistema digestivo, revestindo e protegendo a parede intestinal, melhorando a absorção dos nutrientes essenciais para produzir colágeno. Um intestino mais saudável absorve melhor a vitamina C, o zinco e os aminoácidos que seu corpo precisa para fabricar esse tecido. Segundo,
E isso é fascinante. A mucilagem funciona como uma lubrificação interna das articulações e da cartilagem. Quando as articulações estão melhor hidratadas por dentro, resistem melhor à rigidez, ao atrito excessivo e às microlesões que acumulam dano com a idade. Além disso, o quiabo contém quercetina e polifenóis, que bloqueiam ativamente as enzimas que degradam o colágeno, protegendo o que você já tem enquanto seu corpo produz o novo. Um estudo do Journal of Food Biochemistry confirmou que os extratos de quiabo reduzem de forma significativa os marcadores inflamatórios e ajudam a preservar a integridade dos tecidos conjuntivos em adultos maiores. O quiabo é um alimento profundamente brasileiro, presente na culinária mineira, baiana e nordestina há séculos. E agora a ciência confirma o que a tradição já sabia. Como preparar para reduzir a babosidade? Corte em pedaços grandes e refogue em fogo alto com azeite e alho por 5 a 7 minutos. O calor alto reduz a viscosidade enquanto preserva os nutrientes. Também pode adicioná-lo a sopas e ensopados, onde a textura se integra naturalmente. Se nunca provou ou não gostou, dê uma segunda chance. Suas articulações vão agradecer. Melhor verdura. 1. A cenoura. E chegamos a número 1. A mais surpreendente de todas, porque é também a mais humilde. A cenoura. Barata. Disponível em qualquer feira do Brasil. Presente em todas as cozinhas. E completamente subestimada como protetora do colágeno em adultos maiores. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition estabeleceu um vínculo direto e mensurável entre o consumo de beta-caroteno, o composto que dá a cor laranja à cenoura, e uma melhor estrutura do colágeno em adultos maiores. Menos rugas, articulações mais flexíveis, tecido conjuntivo mais resistente ao deterioro. Por que funciona tão bem? A cenoura é extraordinariamente rica em beta-caroteno. Seu corpo converte o beta-caroteno em vitamina A, e a vitamina A é essencial para manter e reparar os tecidos epiteliais que revestem as articulações, a pele e as paredes dos vasos sanguíneos. Sem vitamina A suficiente, as fibras de colágeno se enfraquecem, a pele se afina, as articulações perdem seu amortecimento e os tecidos se reparam mais lentamente. A cenoura também fornece vitamina C, que ativa as enzimas que constroem a estrutura do colágeno, criando uma dupla nutricional perfeita entre vitamina A e vitamina C, que trabalham juntas para fabricar e estabilizar esse tecido. E seus antioxidantes, beta-caroteno, luteína e polifenóis, neutralizam os radicais livres que atacam e destroem o colágeno existente. Protegem o que você já tem enquanto seu corpo produz o novo. O detalhe de preparo que multiplica os benefícios. O beta-caroteno é lipossolúvel, precisa de gordura para ser absorvido corretamente. Comer cenoura crua sem gordura absorve muito pouco beta-caroteno. A combinação correta é cenoura levemente cozida ou assada com azeite de oliva. Esse preparo pode multiplicar a absorção de beta-caroteno em até 3 vezes comparado com comê-la crua sozinha. Alterne, crua com azeite ou pasta de grão de bico para preservar a vitamina C. Assada com azeite para maximizar a absorção do beta-caroteno. As 2 versões na sua semana, cada uma tem vantagens distintas. Compartilhe este vídeo agora com alguém que você ama, sua mãe, seu pai, esse amigo que come tomate e batata todo dia achando que está comendo saudável. Este vídeo pode mudar a saúde dessa pessoa. Eu te peço do fundo do coração. Percorremos hoje um caminho que pode mudar completamente a forma como você vê o seu prato.
As 4 verduras que merecem cautela depois dos 60. Beterraba. Bloqueia o cálcio e sobrecarrega os rins com oxalatos. Substitua por rúcula ou aipo para os mesmos benefícios cardiovasculares. Pimentão verde. Suas lectinas inflamam o intestino e as articulações em pessoas sensíveis. Troque pelo pimentão vermelho maduro ou abobrinha. Tomate. A solanina pode amplificar a inflamação articular e perturbar os sinais nervosos em quem tem sensibilidade. Faça o teste de eliminação de 30 dias se você tem artrose. Batata inglesa. Bomba glicêmica que dispara a inflamação a cada refeição. Substitua por couve-flor ou batata doce. E as 4 verduras que seu corpo precisa toda semana, sem exceção. Brócolis, vitamina C, vitamina K e sulforafano que bloqueia a destruição da cartilagem. Couve, 600% de vitamina K em uma única xícara, proteção óssea extraordinária, e ainda por cima é um alimento profundamente brasileiro. Quiabo, mucilagem que lubrifica articulações e protege o colágeno por dentro. Cenoura, beta-caroteno e vitamina A, que reconstroem e protegem o tecido conjuntivo. Agora, quero te dizer algo que considero fundamental. Você não precisa fazer todas as mudanças ao mesmo tempo. Não precisa esvaziar a geladeira amanhã, nem reescrever todas as suas receitas de um dia para o outro. Começa com uma mudança, só uma, esta semana. Talvez seja substituir a batata do almoço de quarta por couve-flor. Talvez seja adicionar cenoura assada com azeite no jantar de quinta. Talvez seja comprar um maço de brócolis no fim de semana e preparar no vapor com limão. Uma mudança pequena e consistente no tempo transforma a saúde de forma profunda e duradoura. Lembra da Dona Rosária, aquela paciente que fazia tudo certo, mas tinha cálculos renais, articulações rígidas e pré-diabetes? Que veio me ver confusa, sem entender por que seu corpo não melhorava apesar de comer tão bem? 6 meses depois de fazer essas trocas, ela voltou ao consultório para uma revisão. Os exames estavam melhores do que em 10 anos. A rigidez havia desaparecido. Nenhum cálculo novo. E ela me disse com aquele sorriso que nunca vou esquecer: Dr. Roberto, aprendi que comer bem não é comer tudo que parece saudável. É comer o que é certo para o meu corpo agora. Depois dos 60, cada garfada conta. Cada prato é uma decisão. Você pode escolher que suas refeições trabalhem para o seu corpo ou contra ele. Com todo o meu respeito e compromisso como médico, Dr. Roberto Fontes. Se este vídeo abriu seus olhos sobre algo que você estava fazendo convicto de que era saudável, te peço 3 coisas simples. Dá um like agora mesmo. Se inscreve e ativa o sininho. Toda semana publico informação médica prática que raramente você vai encontrar numa consulta de 15 minutos. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama, com sua mãe, seu pai, esse amigo que come tomate e batata todo dia achando que come saudável. Este vídeo pode mudar a saúde dele. Eu te peço do fundo do coração. Me escreve nos comentários. Qual dessas 4 verduras perigosas você consome mais? E qual das 4 aliadas vai incorporar esta semana? Leio cada comentário e respondo pessoalmente. E no próximo vídeo, não perde. Vou te revelar algo sobre os exames médicos que pode te salvar de um dano enorme. Vou te mostrar os 5 exames médicos que todo adulto maior deve questionar depois dos 70. Exames que te apresentam como rotineiros e indispensáveis e que, na verdade, podem te empurrar para tratamentos desnecessários, complicações graves e efeitos colaterais para o resto da vida. Um desses exames é diretamente responsável por induzir cânceres em pessoas completamente saudáveis. A informação existe na ciência, mas ninguém te conta no consultório. Não perde. A gente se vê em breve.